Como Vivendo em Casa, nós estamos na série Quando o Amor se Transforma em Prisão. A propósito, o que você faria se soubesse que em breve você iria morrer? Talvez pediria perdão para alguém que magoou ou perdoaria de verdade aqueles que já se desculparam. Faria aquilo que a vida toda teve vontade, mas não fez por medo. Talvez declararia uma paixão secreta e outros fariam as pazes. Mas enquanto não temos um limite assim de vida, se evidenciam as nossas reais vontades e de como é grande o nosso amor por nós mesmos. Vamos concordar de que num relacionamento é preciso amar a si mesmo e, é claro, amar o outro. E esse amor não pode se transformar numa prisão. Sim, porque existem pessoas que sentem a necessidade de serem amadas o tempo todo. Assim como na dependência química, a dependência emocional é essa ansiedade de estar com outra pessoa e muitas vezes anular a sua identidade para manter um relacionamento. É nesse momento em que estar num relacionamento se torna doentio e o amor se transforma numa prisão. Existem alguns sinais de que o relacionamento não é saudável, de que é uma dependência emocional. Esse tipo de dependência não acontece somente com casais, mas também no meio familiar e social. Por isso, é tão importante dar espaço num relacionamento. Infelizmente, é comum o amor ser confundido com posse, com o desejo, vamos dizer assim, incontrolável de controlar o outro. Quem ama precisa ceder, dar espaço para que o outro tenha a sua própria vida e, ao mesmo tempo, conciliar essa liberdade com a nossa necessidade de união, de dividir a vida com quem nós amamos e com quem nos ama. Nós não amamos alguém apenas pelas coisas que temos em comum, mas também pelas coisas que não compartilhamos e que nos diferenciam. Então, além de respeitarmos a liberdade do outro, também precisamos defender as diferenças que tornam os nossos parceiros únicos. Essa é a riqueza da criação de Deus. E isso vale para qualquer relacionamento amoroso, entre amigos ou parentes. O filósofo polonês Zygmunt Bauman caracterizou as relações humanas e contemporâneas a partir da fragilidade e a flexibilização que elas apresentam. O ser humano que não se vincula nem se compromete com os outros acaba preso emocionalmente, com medo do outro. Afinal, a pessoa sem vínculos é tomada pela insegurança. Mas Bauman também lembra que as relações humanas elas estão numa reconfiguração. E em muito elas são moldadas pelo consumismo, marcado mais por aquilo que é descartável do que pelo próprio acúmulo. Ou seja, o problema maior é essa mentalidade que nós temos do descartável, também nas relações humanas. Na nossa sociedade, o outro se transforma em mais uma mercadoria que está disponível para o consumo. No caso, é um consumo emocional. As nossas relações amorosas se tornam cada vez mais flexíveis, gerando cada vez mais insegurança.
Nunca existiu tanta liberdade de escolha de parceiros e até de, eu diria, arranjos afetivos. Nunca existiu tamanha variedade de modelos de relacionamentos. Mas nunca antes os casais se sentiram tão ansiosos e prontos para rever ou cancelar a relação. E assim, acabam manobrando o rumo das relações. Bauman vê homens e mulheres movimentando-se em variadas direções, diz ele. Entram e saem de casos e relacionamentos amorosos com a esperança mantida à custa de um grande esforço, tentando acreditar sempre que o próximo passo vai ser melhor. Não havendo mais as certezas de amores verdadeiros ou de amores mentirosos que atendam essa vaidade humana, fica mais fácil se convencer de que nunca existiram e também rapidamente já se está pronto para uma outra tentativa de amor. Isso numa interminável e numa louca maratona em satisfazer os seus próprios desejos. É uma loucura. Que grande tolice! Em outras palavras, a geração atual fala muito sobre o amor a si mesmo, que aparece em frases do tipo: cultive o amor próprio, ame a você mesmo, ou melhore a sua autoestima. Isso nos leva a crer que o melhor que podemos fazer para uma vida boa é nos colocar em primeiro lugar. Nós criamos uma obsessão por eu. Essa valorização exagerada de nós mesmos pode nos levar para longas jornadas, caminhadas de introversão para dentro de nós mesmos. Assim, nos acostumamos a fazer autoanálises que são intermináveis e sem um propósito prático. A jovem mineira Ellen Teixeira escreveu na revista Ultimato: entramos em um loop de narcisismo que se autoalimenta e nos arrasta para as profundezas do nosso ego. E o que encontramos nessas profundezas geralmente nos assusta e deprime, além de nos absorver e prender a nós mesmos de um jeito sufocante. Isso tudo tem gerado muita ansiedade, tem gerado depressão ou complexos que podem ser de superioridade ou de inferioridade, que são os dois lados de uma mesma moeda, qual seja, o orgulho. E quanto mais orgulhosos nós somos, mais o orgulho dos outros nos incomoda. Segundo o escritor irlandês C.S. Lewis, nosso orgulho está sempre concorrendo com o orgulho das outras pessoas. Por isso, detestamos quando alguém nos inferioriza ou se recusa a nos dar atenção, ou é exibido, ou é condescendente. Mas existe esperança para um coração orgulhoso e para um ego centrado em si mesmo? Evangelho é o nome que se dá à boa notícia de que Deus se compadeceu de nós. Ao ver esse nosso estado de autodestruição, ao qual nós nos submetemos. Deus entrou na história através de Jesus. Ele se sacrificou por nós.
O amor se sacrificou para que nós pudéssemos ser livres dos nossos pecados e da nossa culpa. Livres de nós mesmos. A cura para baixa autoestima, que é depressiva, então, não é uma autoestima inflada, que varia entre se achar o tal, acima dos outros, e se frustrar por não atingir essas altas expectativas pessoais. Sim, um ego saciado, que encontra propósito e sentido no Deus que preenche o vazio interior de cada um de nós. O padrão mais verdadeiro de amor é o padrão, e eu vou dizer assim, substitutivo. Esse padrão de amor atende às necessidades do ser amado. Não importa a que custo para si mesmo. Eu vou comentar um pouco mais do que seria esse amor substitutivo. Pais precisam abrir mão de muito da sua liberdade agora, ou os filhos não vão se tornar adultos livres e autossuficientes mais tarde. Conforme o teólogo americano Tim Keller, ele diz: sempre que mantemos uma promessa ou um voto feito para alguém, independentemente do que custe, sempre que perdoarmos alguém a quem poderíamos pagar na mesma moeda, sempre que ficarmos perto de uma pessoa que está sofrendo, cujos problemas estão esgotando as forças dela e de todas as pessoas ao seu redor, nós estamos amando de acordo com um padrão de sacrifício substitutivo. Deus nos deu exemplo desse amor quando ele nos enviou o seu Filho Jesus Cristo. Diz a Bíblia, ele, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus nos substituiu e, por amor, morreu em nosso lugar. Esse Deus que nos substitui e sofre para que nós possamos ficar livres é um Deus em que nós podemos confiar. Nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro nós fomos amados. Por isso, agora podemos amar. A verdade é que Ele nos amou primeiro. Essa é uma palavra bíblica preciosa. E nas palavras do próprio Jesus, esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vale a pena. Além de convidar você para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, hoje eu incentivo você a participar conosco e também trazer alguém junto para estarmos nos encontros presenciais, tanto para adultos como para crianças, todos os domingos, às 18 horas, no CPM, na Rua Francisco Caron, 630. E como os nossos grupos de conexão estão retomando as suas atividades, nós convidamos para quem não participa de um desses pequenos grupos, para que se integre. Então, para isso, entre em contato para saber mais detalhes a respeito.